John Dewey nasceu nos Estados Unidos em 1859. Faleceu em 1952. Doutorou-se em 1884 com uma tese sobre o filósofo Immanuel Kant e iniciou sua vida profissional como professor da Universidade de Michigan. Ali, Dewey entrou em contato com as ideias do filósofo William James, cujo livro Princípios de Psicologia o levou em direção ao pragmatismo. Nessa época, conviveu com George Mead, autor de teorias pragmatistas que definem a mente como instância dotada de função instrumental, encarregada de mediar as relações do organismo com o meio. Em 1894, Dewey transferiu-se para a Universidade de Chicago, onde criou e dirigiu uma escola elementar, na qual procurou verificar a aplicabilidade prática de suas concepções filosóficas. Foi uma experiência inovadora, uma escola-laboratório que garantia liberdade de ação para professores e alunos, com novos métodos e técnicas de ensino, contrariando o ensino tradicional. Foi nesse período que Dewey iniciou suas reflexões educacionais, registradas em livros como Meu Credo Pedagógico, 1897, e Escola e Sociedade, 1899. Em 1904, foi para a Universidade de Colômbia, onde se aposentou em 1930 como professor emérito. Nesse período, dedicou-se a escrever diversos livros e a desenvolver suas ideias no campo da lógica e da epistemologia para esclarecer as suas concepções educacionais. Visitou países como Japão, China, Turquia e União Soviética, expondo suas teses inovadoras nas áreas da filosofia e da educação. Mesmo após a aposentadoria, continuou escrevendo ensaios, artigos e livros, abrangendo assuntos como ética, arte e religião. Manteve intensa participação nos eventos políticos de seu país e do mundo, travando debates e promovendo sua crença inabalável na democracia. Todo o pensamento educacional de John Dewey, ele é baseado numa concepção filosófica, que é o pragmatismo, né? A versão do pragmatismo elaborada por ele, John Dewey. Para nós entendermos bem o que é o pragmatismo, nós temos que perceber que o pragmatismo deweyiano é uma crítica ao que ele chama de filosofia tradicional. A filosofia tradicional, ela pode ser bem descrita pelas ideias de Platão, o filósofo grego Platão, que elaborou uma visão de mundo que consiste num dualismo. Ou seja, Platão concebia dois mundos praticamente. Um mundo nosso, onde nós vivemos, onde nós temos as nossas experiências cotidianas, que é um mundo onde existe a mudança, a transformação, as coisas se transformam, se alteram. Esse é um mundo da temporalidade, é um mundo que nós apreendemos pelos sentidos, pelos nossos órgãos sensoriais, né? Esse é um mundo marcado também pela incerteza, pela dúvida, pelo questionamento. Platão imaginava que existiria um outro mundo, que ele chamou de mundo inteligível, um mundo ao qual nós ascendemos apenas pelo uso da razão, pelo uso da inteligência, quer dizer, um mundo que nós podemos imaginar como existente. Este outro mundo, daí o dualismo, então, você tem um mundo sensível e você tem um mundo inteligível. Esse mundo inteligível, ele é completamente diferente do mundo sensível. As características dele são outras. Ali está a ideia, ali está o conceito, ali está a forma perfeita das coisas. Enquanto no mundo sensível você tem a mudança, a transformação, lá no mundo inteligível você tem a estabilidade. Enquanto num você tem a dúvida, a incerteza, no outro você tem a verdade. Dessa concepção platônica decorre uma filosofia educacional, uma concepção de educação, um modo de você trabalhar a formação das pessoas.
que é basicamente a seguinte: você deve entender que o seu aluno, ele necessita ascender a esse mundo das verdades já prontas, já definidas, que não se transformam, que não mudam, as verdades acabadas, como nós costumamos chamar. Nessa concepção educacional decorrente dessa filosofia tradicional de Platão, obviamente, aquele que tem mais saber, está mais próximo da verdade, tem todo o poder sobre quem não sabe. Ou seja, o professor aparece na concepção educacional decorrente de Platão como a figura central, né? A figura que tem o poder porque tem o saber, porque já chegou àquele mundo racional, àquele mundo inteligível, né, que é o mundo da verdade. Então, as relações pedagógicas dentro dessa concepção, elas são unidirecionais, ou seja, do professor para o aluno, né? O aluno está ali apenas como um receptáculo da verdade. Nessa concepção, assume importância fundamental, por exemplo, os conteúdos das matérias escolares, né? Os saberes escolares supostamente contêm a verdade, e eles são, então, ensinados para o aluno, né? O aluno ali, novamente, como um depósito, digamos assim, de conhecimento. Essa concepção do Platão, ela atravessou séculos, né? Ela se fez fortemente presente, não só na própria época do Platão, na Grécia clássica, mas também no período do helenismo, né? No mundo greco-romano, no mundo medieval, né? E essa concepção, diz o John Dewey, ela se apresenta também na filosofia moderna. E, acompanhando esta concepção filosófica, acompanhou também um ensino que nós poderíamos chamar de tradicional, centrado na figura do professor, que detém a verdade, que detém o poder na sala de aula, e o aluno como um ser passivo, né, que está ali recebendo aquela verdade. Essa verdade da educação, assim como no campo da filosofia, ela nega todo o mundo da experiência imediata, o mundo empírico, o mundo das coisas em que nós vivemos, né? Seria o mesmo que dizer que nós vivemos num mundo de sombras, como o próprio Platão elaborou no seu livro A República. Educar seria livrar o educando desse mundo das aparências, desse mundo da opinião, desse mundo das sombras, do não conhecimento, e levá-lo para o mundo do conhecimento, do saber e da verdade. Qual é a crítica feita pelo Dewey à filosofia tradicional? Consiste basicamente na negação daquele dualismo que o Platão estabeleceu, ou seja, aquela distinção, aquela separação entre o mundo sensível, que é desvalorizado na concepção tradicional da filosofia, e, de outro lado, aquele mundo inteligível, aquele mundo da razão, onde estaria a verdade, onde estaria a certeza. Dewey discorda desta dicotomia, né, discorda dessa visão metafísica transcendental e diz que nós não precisamos recorrer a essa esfera metafísica, a esse mundo inteligível, para justificar, explicar, entender e transformar o mundo em que nós vivemos. Quer dizer, nós somos seres responsáveis por este mundo empírico, por este mundo da transitoriedade, da transformação, da mudança, da incerteza, e é com este mundo da experiência que nós devemos nos contentar, digamos assim, né? Então, Dewey valoriza justamente a experiência, ao contrário da filosofia tradicional, que valoriza essa razão descolada, distanciada da experiência do homem comum. Consequentemente, toda a filosofia educacional, toda a concepção educacional do Dewey será, portanto, uma visão educacional, uma visão de escola, de educação, voltada para lidar com o tema da experiência. A experiência é o conceito fundamental em Dewey, né? E tem esse aspecto filosófico porque Dewey vai nos dizer que nós podemos lidar com a experiência de modo racional, sem ter que recorrer a uma esfera metafísica onde estaria a verdade e a razão.
Então, o tema educacional do Dewey está fundamentado na experiência, na vivência do aluno e do professor neste mundo, acreditando que é possível, neste mundo mesmo, encontrar o conhecimento e encontrar os valores de que nós necessitamos para viver neste mundo mesmo. A palavra pragmatismo, ela significa justamente essa preocupação, essa ênfase dada às coisas práticas, né? Às coisas imediatas. No nosso linguajar comum, né, do homem comum, sempre que se usa a palavra pragmatismo, se usa com uma conotação pejorativa. Esse indivíduo é extremamente pragmático, né? Esse indivíduo é extremamente utilitarista, ele visa apenas o seu próprio interesse. No campo da filosofia, especialmente da filosofia de John Dewey, nós temos que entender um pouco melhor o significado da palavra. Ela diz respeito, sim, à prática, né? Como nós podemos ver, a oposição do Dewey à filosofia tradicional, ela traz justamente esta visão de valorização das coisas da experiência, do mundo sensível, do mundo imediato. No entanto, em Dewey, a palavra assume um caráter não individualista, não egoísta. Porque Dewey pensa sempre que o indivíduo, nas suas decisões, nos seus valores, nas suas concepções morais, ele está vinculado diretamente ao grupo social, à sociedade. Então, o pragmatismo deweyano é um pragmatismo que valoriza as coisas da prática, vinculadas à vivência coletiva, à vivência grupal, à vivência social. Portanto, nunca será um egoísmo, né? No sentido do indivíduo tomando as suas decisões em benefício exclusivamente seu. Será sempre um pragmatismo coletivo ou coletivizado, visando o bem da coletividade, da comunidade. Caçada. Caçada tem SS? Tem C? Tem C caçada? Não. Tem C? Não. Tem C cedilha? Não. Não tem C cedilha? Olha aqui. Pensamento é uma ferramenta que você utiliza para resolver problemas da sua vida prática, né? No seu cotidiano, no seu dia a dia, você se defronta normalmente com problemas, né? Com opções que você tem que escolher entre caminhos que você vai percorrer para ir da sua casa ao trabalho, por exemplo, e você lança mão de ideias, de dados que você possui e você elabora hipóteses. Bem, hoje vou por aqui. Você testa essa hipótese, dependendo do resultado que você tem, você confirma ou não aquela ideia inicial que você tinha, aquele pensamento, aquela hipótese que você elaborou, né? O que é o pensamento reflexivo? Ele é um pensamento desse mesmo tipo, que se distancia, porém, do pensamento comum, da pessoa comum que tem 1000 problemas para resolver, né? E que usa, né, certamente, esse mesmo modelo de procedimento para tentar resolver os seus problemas. O Dewey apenas sistematiza isso de uma forma um pouco mais elaborada, mostrando que há uma série de passos, né, que você pode seguir para verificar se as suas hipóteses, se as suas ideias, de fato, elas se mostraram válidas ou não. De qualquer maneira, é a prática, é o resultado que vai confirmar ou não confirmar a sua ideia, o seu pensamento. Daí o seu pensamento ser exatamente isto, uma ferramenta, um instrumento que você utiliza, né, para resolver problemas do seu mundo sensível, né, do seu mundo da experiência. E ele é passível de ser alterado. Você não vai ficar apegado a uma ideia, a um modo de pensar, se isto der errado, né? Se o resultado não for positivo, não servir para o seu bem-estar. E uma expressão que se usa muito hoje, que é a expressão professor reflexivo.
É um professor que não trabalha com definições prévias, com soluções prontas, né? com o manual de ensino que diz para ele, proceda sempre assim. O professor reflexivo é aquele que está sempre questionando a sua prática, está sempre vendo a sua relação com os alunos e com o conhecimento como uma relação problemática, ou seja, como algo a ser resolvido, como algo a ser solucionado e para o que nós não temos soluções prontas de imediato, a priori. Nós temos que testar. A educação proposta pelo Dewey é uma educação experimental, neste sentido, de que você tem um problema, você tem um conhecimento a transmitir, você tem uma matéria a ensinar, você tem aquele grupo de alunos que se apresenta com tais e tais características. Como fazer? Não há solução pronta. Não há um mundo platônico dizendo para nós, faça assim que dará certo. Nós temos hipóteses. E nós vamos à prática, checamos essas hipóteses, verificamos se funcionam. Se funcionam, amanhã, diante de situação semelhante, aplicamos o mesmo método, o mesmo procedimento. Se não funciona, temos como retroagir, repensar, rediscutir. Então, a proposta de professor reflexivo está fundamentada nesta ideia, que no fundo é uma concepção filosófica da inexistência de uma verdade pronta, acabada, definida, etc. Que no campo da educação se transforma, então, nessa ideia de professor reflexivo. Educação ativa é aquela que conta com o seu objeto de trabalho como sendo um objeto ativo, um objeto que atua. Quem é o seu objeto de trabalho como professor? São os alunos. Então, os alunos, na concepção do IANA, são ativos, são seres que participam, são pessoas que têm vontades, que têm paixões, que têm necessidades, que têm desejos, que têm conhecimento também. Conhecimento espontâneo, conhecimento da prática. Então, a educação ativa é aquela que vai contar com isto. Daí não ser possível você ter um método, você ter uma definição prévia. Por isso a necessidade de ser reflexivo, porque o seu objeto de trabalho, os seus alunos, são vivos e ativos. Qualquer outra concepção educacional deveria contar com alunos passivos, recebedores da verdade, que seria na concepção filosófica tradicional, ou no ensino tradicional. A concepção do IANA, como ela conta com um aluno ativo, ela precisa contar com um pensamento reflexivo, com um professor reflexivo. Todo prisioneiro tem que ser castigado 20 vezes, todo dia, às 4 da tarde. Professor, repete qual foi a pergunta. A gente está discutindo se é justo ou não é justo, isso é certo. Todo prisioneiro tem que ser castigado 20 vezes por dia, às 4 horas da tarde. Todo prisioneiro? Todo prisioneiro. É certo, Porque pra você pagar, você fez alguma coisa. Você está pagando para aquilo que você fez. Então, com certeza, é justo. Então, mas em todos? Bom, aí eu não sei. Vamos supor que eles fizeram uma rebelião, tá? Aí eu concordo desse dia eles apanharem, Mas quebrarem vidros e tá. etc. Alguns participaram da rebelião, outros não participaram. Como que eles vão saber? Eles São têm que bater em todos, claro. Alguém discorda que seria justo isso? A gente tá pensando só neles. Mas que um dia acontece com nós, faz conta dos familiares, vai pra lá. A gente não pensa nisso. Mas você tem que pensar que você vai pagar uma pena, você errou. Mas faz conta, um pai seu, acontece alguma coisa, ele vai lá na cadeia. Ele vai ter que levar 20 todo dia, Depende do que acontecer. Ele foi pra cadeia porque ele fez alguma coisa errada. Sim, mas todo erro é igual? Não, todo erro não é igual. Então por que a pena tem que ser igual? Porque eles não têm como saber, vamos supor, foi o que eu falei, não tem como saber, um pegou um de vítima lá e todos estão lá, quero sair, não tem como ele saber, se todos estão colaborando. Tá, então no caso do que você disse, um aluno da classe, ele pega e fura a louça.
né? Aí não dá para o professor saber, ele não estava na sala de aula. É justo ele punir a classe inteira? E a educação precisa ser também significativa. Ou seja, se esses alunos são seres ativos, pensantes, vivos, que têm um certo conhecimento, aquilo que você quer transmitir precisa ser significativo para eles. Não basta que seja significativo para você. Não basta que seja a sua verdade, aquela que você talvez tenha encontrado no mundo inteligível de Platão. É preciso que esta sua verdade, que o seu conhecimento, ou que a moral que você quer transmitir, os padrões morais, tenham relação, sejam significativos para aqueles alunos. Se não forem, você vai simplesmente fazer aquilo que a filosofia tradicional, a educação tradicional indica, que é depositar nos alunos os seus valores, os seus conhecimentos. Você acha que seria justo? Sei lá, eu acho que a nota é individual. Se a pessoa vai atrás da nota, cada pessoa tem sua nota. Se o outro estudou, ele vai tirar a nota dele. Se você não estudou e está colando do outro, você não vai ter aprendido nada. Você pode ter certeza. Mas não justifica a sua ação? De ter colado, O fato de você não ter tido possibilidade de estudar, não justifica a sua ação agora? De estar colando na prova? Entendeu? É assim. Você teve uma série de problemas, não pôde estudar para a prova. Agora chega na hora da prova e você não está em condições de fazer. Não é justo que você possa colar na prova? tem que pensar. Se você conta realmente com a existência de alunos ativos e participantes, com seres pensantes, você tem necessariamente que transformar aquilo que você quer ensinar, aqueles seus conteúdos ou aqueles valores morais, em algo relacionado com a vida deles, com a experiência deles. Porque eles vêm para a sala de aula com experiências. Você, professor, tem as suas experiências, o seu conhecimento e os seus valores. Como relacionar essas duas coisas? Transformando aquilo que você quer ensinar em algo que seja importante para o aluno. Daí você precisa contar com o interesse do aluno. Se ele não for alguém interessado naquilo que você quer ensinar, você jamais vai conseguir ensinar. Aí, obviamente, entramos em um campo que é o campo da didática, né, que vai nos dizer como despertar o interesse, né, ou como articular os seus conteúdos das suas matérias escolares de maneira a atingir o interesse do aluno. Né? Mas aí já entraríamos num campo técnico de como fazer. Né? A concepção do Uiana não chega a isto. Ela apenas estabelece a necessidade fundamental, sustentada na sua filosofia, de que o conhecimento a ser ensinado seja significativo para o aluno, que haja interesse do aluno naquilo que vai ser ensinado. Então devemos ver que na filosofia do Uiana, e na sua filosofia educacional também, o termo verdade deve aparecer sempre, entre aspas, digamos, e muitas vezes até substituído pelo termo consenso. Ou seja, o que Dewey quer dizer é o seguinte: não temos verdades prontas, não temos verdades eternas, não temos verdades definidas por uma instância metafísica, mas temos sim verdades provisórias. Temos sim verdades com as quais devemos contar para resolver os nossos problemas particulares e sociais, coletivos. Então, temos verdades, apenas que não são aquelas grandes verdades, digamos assim, com V maiúsculo. Temos verdades que são deste momento, úteis neste momento e que podem se alterar a qualquer momento. E como chegamos a essas verdades? Dewey nos responde: pelo consenso. Ou seja, não há uma verdade sua, individual, pode evidentemente até existir, mas ela adquirirá um valor maior quando ela é elaborada coletivamente, quando ela é elaborada através de um processo de discussão sobre vários pontos de vista que podem se articular, oferecendo uma solução, uma verdade, portanto, para os problemas que nós encontramos
na nossa vida particular, pessoal ou coletiva, né? Não é papel da mulher fazer a janta? É lógico. Acho que é assim, porque o Não, homem, é como eu falo, o homem, ele tem a obrigação de colocar as coisas dentro de casa. A mulher já não tem essa obrigação. E a mulher tem a obrigação de Mas quem cuidar das coisas que o homem colocou dentro de casa. Eu acho que a mulher deveria todo dia ter a casa, deixar a casa limpinha. Quem estipulou essa obrigação? Isso daí já vem de muitos velhos. E por que não mudar essa coisa? Então vamos fazer assim então. Então vocês trabalham, a gente faz comida. Então a ideia de consenso é fundamental e ela se sobrepõe à ideia de verdade, pelo menos aquela verdade, né, transcendental. Né? Há, sim, verdades que nós conseguimos, que nós adquirimos, que nós formulamos a cada momento e podemos reformular. Daí vem o conceito de democracia. A ideia do Dewey é que só num ambiente democrático isso é possível. Quando ele fala de democracia, portanto, ele não está pensando imediatamente, diretamente, num sistema de governo. Ele está pensando num modo de vida, num modo de relação entre as pessoas, no modo como as pessoas se organizam para chegar a consensos, para estabelecer as verdades coletivamente que são necessárias para reger a nossa vida cotidiana, o nosso mundo empírico, o nosso mundo da experiência. Então, nós temos que pensar a democracia na escola por esse mesmo ângulo, né? Partindo desta concepção filosófica e valorizando um ambiente democrático na escola, que significa, obviamente, tomar como princípio a liberdade. Né? O princípio básico, fundamental no pensamento deweyano é a concepção de liberdade. Nenhuma escola será baseada nas ideias de John Dewey se não conceder liberdade, diálogo, possibilidade de contestação, possibilidade de discussão e, mais ainda, possibilidade de chegar a consensos. Consenso, veja bem, é algo que exige muitas vezes que você abra mão do seu ponto de vista particular, em benefício de um ponto de vista que talvez seja mais eficiente ou seja mais adequado para determinada situação. Então, num ambiente autoritário, isso é impossível, né? Você, na verdade, tem que ou impor o seu ponto de vista ou abandoná-lo sem discussão. No ambiente democrático, não. Você deve expor o seu ponto de vista e ninguém poderá impor uma ideia não justificada no debate, no diálogo a você. Quando John Dewey fala em democracia e diz que o fundamento dessa sua concepção é a liberdade, nós podemos identificar essa ideia com indisciplina. Ou seja, na escola, cada um faz o que bem entende, cada um elabora o conhecimento da maneira como achar melhor, cada um escolhe as regras que deve seguir e as que não deve seguir. Neste caso, nós teríamos um ambiente absolutamente caótico. Não é esta a proposta do Dewey. Né? Ele parte do princípio de que nós não devemos fazer uma separação absoluta, colocar em polos opostos, de um lado o ensino tradicional e de outro lado a escola nova, a escola renovada. De um lado o adulto, de outro lado a criança, ou uma coisa ou outra. De um lado o conhecimento, de outro lado o desenvolvimento psicológico da criança. De um lado os saberes logicamente organizados, a ordem, a moral, de outro lado o psicológico, de outro lado a desordem, de outro lado a bagunça, né? A criatividade, por exemplo. Dewey procura elaborar a sua ideia de educação sem desprezar o que há de importante nesses dois polos. Então, uma escola em que haverá liberdade, sim, mas haverá regras. Regras impostas com autoridade, com autoritarismo? Não, regras discutidas, regras a que se pode chegar por meio de consenso. Haverá conhecimento? Haverá conhecimento, mas estará presente também o interesse do aluno. Não aquele conhecimento que é depositado no aluno, mas sim aquele conhecimento que seja significativo para o aluno. Né? Haverá autoridade? Sim, mas não autoritarismo, não imposição de regras morais. Então, a ideia de uma escola democrática é a ideia de uma escola que seja
o simulacro, ou seja, idêntica, não é, a uma vida social democrática. Como seria uma vida social democrática? Assim deve ser a escola. Ou seja, fundamental que haja liberdade de exposição, de expressão, que haja consenso para se decidir o que é melhor neste momento, nesta circunstância, para que o conhecimento possa se desenvolver e os alunos possam se desenvolver como seres sociais, não como indivíduos plenos, livres, né, e indisciplinados, mas sim como indivíduos que saibam viver coletivamente, que saibam abrir mão, muitas vezes, do seu ponto de vista em benefício dos pontos de vista da coletividade, do seu grupo. John Dewey é conhecido também pela ênfase que ele dá no termo ciência. Incorporar a ciência no campo da educação. Muitos autores renovadores fazem proposta semelhante. Eu vou abordar o que há de específico na proposta deweyana. Incorporar a ciência ao processo educacional não significa incorporar os resultados da ciência, ou seja, o que a ciência produziu, digamos, a tecnologia. Podemos fazer isso? É claro que sim. Podemos incorporar, não é, computadores, como fazemos hoje, como fizemos no passado, projetores de slides, etc. Mas não é isto que significa o termo ciência em John Dewey. Incorporar a ciência ao processo pedagógico quer dizer basicamente duas coisas. Primeiro, proceder como o cientista procede quando se defronta com um problema, né? E já falamos sobre o pensamento reflexivo. A ideia de pensamento reflexivo, ela é fundamentada no procedimento do cientista. O cientista é aquele que se depara com um problema teórico, um problema prático, elabora hipóteses, tenta checar hipóteses, levanta ideias e confirma ou não confirma. Então, a ideia de pensamento reflexivo, ela está envolvida nessa visão que o Dewey tem do trabalho científico. É um trabalho em que não há nada pré-estabelecido, não há nada fixo. Tudo está em movimento. Todas as ideias que os cientistas têm, elas são passíveis de serem amanhã modificadas. Ideias que eram aceitas há 10, 20 anos, 100 anos, hoje não são. Por quê? Porque o cientista está constantemente envolvido nesse trabalho de revisão dos seus enunciados. Assim deve ser a escola também. O professor deve mostrar aos alunos que aquele conhecimento que está sendo transmitido, aquele conhecimento que está sendo passado, ou mesmo no campo moral, aquilo que é certo ou errado, etc., é passível de mudança, pode ser alterado. Outra ideia ligada à ciência está vinculada estreitamente a isto. A ênfase que o Dewey dá no trabalho científico como um trabalho pleno de democracia. Os cientistas debatem entre si, tendo em vista uma regra democrática, diríamos, que é esta, de que eu posso, como cientista, contestar o que você diz. Então, a vivência democrática no campo científico é o que Dewey está pensando. As autoridades e as verdades científicas, elas são contestáveis. Então, o trabalho do professor, ao transmitir o conhecimento científico, deve estar carregado, impregnado desse espírito científico. O aluno nunca deve receber o conhecimento científico como algo definitivo. O objetivo da escola, pensada pelo Dewey, é transmitir o conhecimento científico? É. Para ele, o conhecimento científico é o que de melhor nós temos. Mas, respeitada essas características do próprio trabalho do cientista, né, que envolve discussão, possibilidade de contestação, liberdade para argumentar e assim por diante. John Dewey era um liberal. Esta palavra, esse conceito, hoje em dia, está extremamente associado à ideia de neoliberalismo, né? Ou seja, um retorno das ideias liberais. Neoliberalismo hoje, basicamente, é um sistema, uma proposta em que o Estado se omite, né, da condução de uma série de políticas sociais. Dewey discutiu essa questão nos Estados Unidos, nos anos 30, 40, no período anterior e durante a Segunda Guerra, e afirmando a necessidade
da presença do Estado nas políticas sociais. Isso é algo importante de se deixar bastante claro, para não se confundir a proposta deweyana, a visão política deweyana, com o que se chama neoliberalismo. Na sua época, Dewey era um crítico do que hoje nós chamaríamos de neoliberalismo. Ele vivia o período da crise, posterior a 1929, a quebra da Bolsa, a crise internacional, verificava o empresariado em situação extremamente difícil e a classe trabalhadora sofrendo numa miséria quase que absoluta. E qual era a solução que os liberais do seu tempo apresentavam? Quanto menos Estado, melhor. Vamos deixar que a mão invisível conduza os negócios, que o mercado resolva a situação. Dewey foi contrário a esta visão, dizendo não, se formos por aí, os mais fortes sobreviverão. Apenas o empresário mais forte, mais esperto, apenas o trabalhador mais submisso será capaz de sobreviver. Não podemos permitir que haja esse jogo natural das forças. Precisamos que o Estado implemente políticas de recuperação da economia e de restauração da dignidade da vida dos trabalhadores. Que foi o que, de fato, acabou se consolidando com o New Deal. Foi a política de Roosevelt que acabou modificando, ou amenizando, pelo menos, os efeitos dessa crise nos Estados Unidos. De outro lado, se falando de concepção política do Dewey, ele afirma que a nossa sociedade não é democrática porque ela é dividida em classes sociais e até acena, com a sua utopia democrática de no futuro nós chegarmos a uma sociedade sem classes. Isso poderia levar a uma identificação dessas ideias com o marxismo, com o comunismo. De fato, Dewey chegou a ser acusado de comunista. Ele chegou a viajar à União Soviética no final dos anos 20, voltou elogiando bastante o que viu, mas percebeu também que se tratava de um regime extremamente autoritário. Então, a discordância dele em relação aos marxistas não está no diagnóstico. Para ambos, o problema está na divisão da sociedade em classes sociais. A diferença está em que o Dewey não acredita na solução que os comunistas apresentam, que é a revolta armada, que é a violência, que é a tomada do poder. Do ponto de vista dele, isto só leva a mais violência, só leva a mais discriminação e a mais distinções. O que ele propõe? O que ele chama de método da inteligência. Ao invés da violência, a inteligência. Mais liberdade, ao invés de menos liberdade. Mais possibilidade de diálogo, mais possibilidade de discussão para se tentar chegar a um consenso. Então, a via da violência para superar a não democracia não é algo que ele contemple, ao contrário. Ele é um crítico dessas vias políticas que levam a soluções imediatas e rápidas. Para ele chegar à democracia é algo que demanda tempo, é algo que virá se nós soubermos administrar bem a liberdade que nós podemos conquistar. Vários conceitos elaborados por John Dewey no campo da educação estão presentes ainda hoje, Pensamento reflexivo, professor reflexivo, educação significativa e vários outros. Há um aspecto particular que nos interessa, que é a visão do Dewey sobre o papel da escola na sociedade. Ou seja, a escola não é um instrumento de adequação das pessoas ao mundo existente, de adequação do indivíduo, das crianças, dos nossos alunos à sociedade que temos, como se esta sociedade fosse uma sociedade perfeita. Isto é algo que hoje está em discussão em âmbito internacional, no mundo todo. No Brasil, particularmente, nós temos uma situação em que devemos refletir particularmente sobre isso. Que tipo de escola queremos? Uma escola de adequação ao mundo existente, à sociedade existente, ou uma escola que contribua para a superação desta realidade, do mundo, da sociedade brasileira em que nós estamos? As ideias de Dewey, elas vêm sendo retomadas dos anos 80 para cá, juntamente com vários outros pensadores renovadores da educação, particularmente devido ao clima político que nós vivemos de redemocratização. Então, trazer John Dewey hoje para os educadores significa
incrementar essa discussão sobre o papel social da escola, não é? Sobre a função que a escola tem, a escola democrática, a escola ativa, para a perspectiva de mudança social, de avançarmos para um mundo democrático, para um mundo mais justo e mais equilibrado.